desânimo, queda de cabelo, memória fraca. Você já mediu sua ferritina? Neste vídeo eu vou falar da deficiência de ferro, um problema muito mais comum do que você imagina. A deficiência de ferro é uma das mais comuns carências nutricionais, com maior prevalência entre mulheres e crianças. E deficiência de ferro não é o mesmo que anemia, como muita gente pode pensar. Quando um hemograma chega a mostrar anemia, esse é o estágio avançado da deficiência de ferro. Existem vários outros tipos de anemia, mas neste vídeo eu estou abordando a anemia por carência de ferro, ou anemia ferropriva, que é a mais comum. E a deficiência de ferro, ainda sem anemia, já produz sintomas como fadiga, queda de cabelo, unhas fracas, tristeza, baixa libido, baixo rendimento físico e mental, e até perversão do paladar, que é quando a pessoa sente desejo por substâncias que não são fontes de alimentos, como mastigar gelo, comer terra e até produtos de papel. Até o quadro de pernas inquietas noturnas pode estar relacionado com a falta de ferro. E o ferro, depois do zinco, é o mineral mais presente no cérebro. Isso explica tantos problemas cognitivos e emocionais com a deficiência de ferro. O ferro é essencial para produzir a nossa energia nas células através das mitocôndrias, para produzir hormônios, inclusive os da tireoide, e até neurotransmissores, entre outras utilidades essenciais desse nutriente. E por isso sua deficiência pode produzir problemas em praticamente qualquer setor do organismo. Esse é um vídeo de utilidade pública. Compartilhe com seus contatos. Muita gente precisa desse tipo de informação. E aproveita para dar o like. E comente aqui se você tem algum dos sintomas que eu citei ou se convive com alguém que tem, que eu vou responder seu comentário. Embora o hemograma, especialmente o eritrograma, seja mais adequado para detectar anemia e possa até sugerir deficiências de ferro pelos níveis baixos de hemoglobina ou dos índices hematimétricos, o exame de ferritina é o que pode mostrar o real estoque de ferro no organismo, e não o hemograma. A ferritina, produzida pelo fígado, é uma proteína presente nas células de várias partes do corpo e tem por principal função armazenar o ferro, além de gerenciar sua absorção e sua liberação. Quando o ferro chega na circulação sanguínea, seja pela alimentação ou pela suplementação, ele é transportado até a ferritina intracelular, ficando assim biodisponível. Esse transporte é feito pela transferrina, outra proteína envolvida no complexo metabolismo do ferro, e que também tem muita utilidade no diagnóstico da deficiência ou do excesso de ferro. Embora outros exames sejam utilizados para avaliar direta ou indiretamente a quantidade de ferro, vou considerar aqui apenas os dois mais importantes, ferritina e índice de saturação da transferrina. Se o nível de ferritina estiver abaixo do normal, suas causas devem ser investigadas e deve ser instituída a suplementação de ferro para restaurar os estoques adequados de ferro no corpo e evitar sua deficiência nos tecidos. E as causas dessa deficiência são divididas em 4 categorias: aumento da perda de ferro, diminuição da ingestão de ferro na dieta, diminuição da absorção de ferro no intestino e aumento da necessidade de ferro. Em condições normais, as necessidades de ferro entre os homens em qualquer faixa etária é mais ou menos constante, mas entre as mulheres tem maior variação. Na adolescência, na faixa etária reprodutiva e especialmente na gestação, as necessidades de ferro das mulheres são bem maiores que as dos homens. Por isso, na população em geral, embora mais de 60% das pessoas apresentem algum nível de deficiência de ferro, há uma predominância do sexo feminino. Em pessoas saudáveis, níveis baixos de ferritina e do índice de saturação da transferrina estabelecem um quadro definido de deficiência de ferro que precisa ser corrigido. A faixa de normalidade de referência desses exames, considerada por muitos especialistas, varia um pouco, mas difere dos limites de normalidade mostrados nos exames de laboratório. Assim, a faixa de normalidade da ferritina é considerada nesses estudos entre 70 e 150 microgramas por litro. E o índice de saturação normal da transferrina ficaria entre 20% e 45%. Enquanto níveis baixos de ferritina indicam deficiência de ferro, níveis elevados tanto podem indicar excesso de ferro, quanto podem estar associados a processos inflamatórios ou infecciosos, com ou sem deficiência de ferro. E existem vários exames que podem confirmar ou não a presença da inflamação, mas ainda assim é preciso definir se coexiste ou não a deficiência de ferro.
É por isso que, além dos níveis de ferritina, outro exame importante para definir a deficiência ou excesso de ferro é o índice de saturação da transferrina, que avalia o transporte do ferro do sangue para a ferritina e dali para os seus locais de ação, incluindo as hemoglobinas dos glóbulos vermelhos. Para o tratamento da deficiência de ferro, os casos leves podem ser resolvidos com a adequação da alimentação. Manter um padrão alimentar com alimentos ricos em ferro é o primeiro passo para evitar a deficiência desse nutriente. Existem dois tipos de ferro encontrados nos alimentos: o ferro M, que tem melhor absorção, e o ferro não M, que tem absorção variável. Os alimentos ricos em ferro tipo M são aqueles de origem animal: carne vermelha, fígado bovino e de galinha, ostra, coração de galinha, carne suína, pescados, gema de ovo, entre outros. E os vegetais mais ricos em ferro, que é o tipo não M, são ora pronobis, que está muito bem explicado nesse vídeo. Se você não viu, vale a pena conferir depois que terminar este. Semente de abóbora, feijões, sendo o feijão branco que contém maior teor de ferro, lentilha, fava, grão de bico, produtos da soja como tofu, tempê e leite de soja, as verduras verdes escuras como agrião, almeirão, brócolis, couve, espinafre, folhas de beterraba, rúcula, etc., além de taioba, gondó e cariru de porco. Para o tratamento medicamentoso da deficiência de ferro, há duas vias mais utilizadas: a via oral, na forma de gotas, comprimidos ou cápsulas, mais apropriada para as deficiências leves, e a forma endovenosa, com a diluição da ampola de ferro em soro fisiológico para infusão lenta. A via intramuscular, especialmente pela dor local e por vários efeitos colaterais, tanto no local da aplicação quanto outros, tem sido cada vez menos utilizada. Uma recomendação importante: polivitamínicos não devem ser utilizados para o tratamento de deficiência de ferro, não apenas porque algum dos seus componentes pode interferir com a absorção do ferro, mas também porque suas doses de ferro e, em geral, a dos seus outros componentes são insignificantes para tratamento. Nesse vídeo sobre polivitamínicos eu explico isso direitinho. Depois que terminar esse aqui, você assiste lá para conferir. Para a terapia de reposição de ferro por via oral, é importante considerar a capacidade de absorção e a quantidade real de ferro no composto, o chamado ferro elementar. Em geral, a dose em miligramas no rótulo do produto fala da quantidade total do composto de ferro. Mas o ferro elementar, que é a verdadeira razão do uso da medicação, é apenas uma parte nessa dosagem. O sulfato ferroso é o mais popular, mas tem baixa quantidade de ferro elementar, absorção mais lenta e geralmente produz muito desconforto gastrointestinal. Por causa disso, o SUS já dispõe da ferripolimaltose, outro composto de ferro como alternativa ao sulfato ferroso, de melhor absorção e com menos efeitos colaterais. Alguns compostos de ferro de melhor absorção e mais estáveis são encontrados em farmácias comuns com vários nomes comerciais, sendo que outros podem ser manipulados na dose desejada e também possuem melhor absorção e menor incidência de problemas digestivos. Uma vez que a presença do ácido ascórbico, a vitamina C, melhora a absorção do ferro no intestino, é comum a associação do complexo de ferro por via oral com suco cítrico ou com suplemento de vitamina C. Um copo de suco de laranja tem em média 75 mg e essa quantidade, em tese, é suficiente para melhorar a absorção do ferro. Mas ao formular um complexo de ferro com a vitamina C, um cálculo prático comum é estabelecer a razão de 6:1 entre a vitamina C e o ferro. Ou seja, para cada miligrama de ferro são necessários pelo menos 6 mg da vitamina C. Para uma dose de 40 mg de ferro, por exemplo, seriam necessários 240 mg do ácido ascórbico. Mas o metabolismo do ferro é tão complexo que estudos mais recentes estão mostrando que doses superiores a 60 mg de ferro elementar por via oral, uma vez absorvidas, bloqueiam a absorção subsequente por até 48 horas. Por isso, se for necessário uma dose de ferro elementar superior a 60 mg por via oral, o correto é tomar o suplemento em dias alternados, para que seja possível a desejada absorção do nutriente. Outro detalhe
é que o ideal seria tomar o ferro fora do horário das refeições para que os alimentos não interfiram na sua absorção. Mas se houver desconforto digestivo nessa forma de tomar, ele deve ser tomado logo após as refeições, para diminuir os desconfortos gastrointestinais produzidos pela ingesta do ferro. Mas a via parenteral, embora mais onerosa, tem quase o dobro da efetividade sobre o aumento da ferritina quando comparada com a via oral. Ou seja, as reservas de ferro são mais rapidamente supridas quando se utiliza a via endovenosa. Por isso, muitos especialistas preferem fazer reposição pela via endovenosa, por sua efetividade e por ser menos sujeita a efeitos colaterais. Mas, formalmente, a via endovenosa está indicada basicamente em 3 casos. Se os níveis de ferritina estiverem muito baixos, quando não houver tolerância à via oral, ou se for preciso um aumento rápido das reservas de ferro, no caso da necessidade de uma cirurgia, por exemplo. Mas se tanto a falta quanto o excesso de ferro podem causar problemas, a terapia de suplementação de ferro, especialmente por via endovenosa, deve atender à estrita necessidade do organismo, sendo que existem cálculos médicos próprios para isso. Sendo assim, se você acha que tem deficiência de ferro pelos seus sintomas ou por alguma alteração no seu exame de sangue, fazer reposição por via oral, venosa ou uma combinação das duas é uma estratégia que deverá ficar a cargo do seu médico. E o tratamento de deficiência de ferro por via venosa, mesmo que seja um procedimento muito seguro, requer profissional habilitado e ambiente adequado, como, por exemplo, postos de saúde. Que bom que você chegou até aqui. Espero que as informações sobre essa carência tão comum tenham sido úteis para você e que possam até servir para você orientar outras pessoas. E aproveita para dar o like. E esse era o tema de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.